Olá, pessoal. Vamos continuar aqui a correção da prova de segunda fase do Ministério Público de São Paulo para promotor de 2025, aplicada em 27 de abril. Então, agora vamos corrigir a questão de direito constitucional, questão número 1. É uma questão que eu achei com bastante coisa para responder. Então, questão número 1. O ativismo legislativo, também denominado reação legislativa, é uma das formas de materialização do efeito backlash. Considerando o marco teórico do constitucionalismo democrático e a teoria dos diálogos institucionais, discorra a respeito do ativismo legislativo, abrangendo sua definição, fundamentos constitucionais, benefícios e limitações. Como exemplo concreto, aborde a reação desencadeada a partir da ADI 4983 de 2016 pelo STF, conhecido como caso da vaquejada. Então, se você observar, essa questão ela é como se fosse uma pequena dissertação, porque ela pede, em uma só questão, 5 itens que provavelmente vão constar ali no espelho da resposta. E isso é bastante elaborado, porque a prova ela só tem 4 horas de duração. Você tem 5 questões para responder. Essa é só uma das 5 questões, com 30 linhas cada um. Eu até cheguei a falar a quantidade de linhas em outro vídeo. Então, são 5 questões. Uma dissertação, que no caso foi sobre tráfico de pessoas, e mais uma peça, em 4 horas é muito corrido. E só essa questão já exigia bastante conteúdo na resposta. Então, é como se essa questão ela fosse uma mini dissertação com 5 tópicos, como se fosse esse sumário aqui que eu coloquei ao lado. Ó. O primeiro item que ela quer é a definição, o segundo são os fundamentos constitucionais, o terceiro são os benefícios do efeito backlash, o quarto é a limitação e o quinto é o caso da vaquejada. Então vamos iniciar a resposta. O primeiro questionamento é a definição do efeito backlash. Eu peguei uma definição do curso do Timothy, não sei como pronuncia, do Tim, aqui é o Instagram dele. E ele fala numa das aulas sobre o efeito backlash. Então, ó, vou ler. Vou pegar aqui só uma caneta antes. Aqui. O efeito backlash consiste na mobilização das forças políticas e sociais em reação a uma decisão do judiciário. A oposição ferrenha dessas forças pode produzir um acirramento de tensões pré-existentes na ordem social, que na prática pode levar à reversão da decisão judicial. É a indignação em massa das forças políticas e sociais contra determinado posicionamento do judiciário, na maioria dos casos, da jurisdição constitucional, já que os posicionamentos adotados no controle concentrado de constitucionalidade atingem um número indeterminado de pessoas, graças à ampla incidência dos efeitos da decisão, que tem efeitos erga omnes e vinculante. Então, eu gosto bastante dessa parte aqui, ó, que o efeito backlash é a indignação em massa das forças políticas e sociais contra determinado posicionamento do judiciário. Acho que é uma boa definição. É claro que na hora é meio corrido, né? Mas agora que a gente está respondendo com calma, com consulta, isso seria algo bem legal de ter sido escrito. Então, resumindo, o efeito backlash é a insurgência da sociedade em relação às decisões de uma corte constitucional. Então, só uma pergunta: pode ter o efeito backlash de uma decisão do juiz de primeira instância? Sim, pode, mas geralmente não ocorre, porque a decisão do juiz de primeira instância é geralmente inter partes, então não atinge tantas pessoas, não ganha tanta divulgação. Ainda sobre esse primeiro questionamento, é interessante essa frase do Samuel Sales Fonteles, que está no livro dele, ó, Direito e Backlash. Eu vou ler porque eu achei muito legal. A história revela um possível e provável nexo etiológico entre os posicionamentos judiciais em questões controversas e uma enfurecida revanche por parte do grupo cujos interesses foram atingidos pela decisão. É como se houvesse um gatilho político invisível que é acionado sempre que os tribunais se precipitam em desacordos morais sensíveis, ainda não amadurecidos pela sociedade. Assim, quando uma decisão inflama ressentimentos sociais, deflagrando reações hostis,
tem sido comum falar em efeito backlash. Então, uma decisão polêmica, como a decisão do aborto, por exemplo, que depois surgiu um projeto de lei sobre o Estatuto do Nascituro. Não foi aprovado, mas esse projeto de lei foi um efeito backlash da decisão do aborto relatada pelo ministro Barroso. Então, achei muito interessante essa definição do Samuel nesse livro. Como o efeito backlash, um provável nexo etiológico entre a decisão judicial e a reação congressual. E também daria para lembrar aqui da função iluminista dos tribunais, que está lá no livro do ministro Barroso, que ele fala que uma das funções do tribunal é a função iluminista, que consiste em empurrar a história para frente. Como foi dito também pelo Samuel, quando a sociedade ainda não está amadurecida naquele debate, mas o tribunal já está, e ele decide puxando a história para frente, segundo o ministro Barroso. Essa função é bastante criticada, mas daria para falar no contexto da prova desse primeiro questionamento dessa questão de direito constitucional. Então, o segundo questionamento são os fundamentos constitucionais do efeito backlash. Então, eu consegui pelo menos dois aqui. O primeiro artigo da Constituição, no parágrafo único, fala: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, quando fala que todo poder emana do povo, é um dos fundamentos para o efeito backlash, porque o Congresso são representantes do povo, o Senado também é eleito, o Executivo também é eleito. Então, eles são eleitos e eles têm representatividade. Então, o artigo 1 da Constituição, parágrafo único, é um dos fundamentos para efeito backlash. Um segundo fundamento é o artigo logo em seguida, o artigo 2º da Constituição, que fala da separação dos poderes. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, o Legislativo e o Executivo também são poderes. E eles são independentes. Então, ainda que o judiciário defina determinada questão de determinada forma, isso não impede que o legislativo entenda de maneira diferente. E eles têm que funcionar de maneira harmônica. Então, o próprio sistema de freios e contrapesos também é um fundamento constitucional do efeito backlash. Continuando a questão, o terceiro questionamento é sobre os benefícios do efeito backlash. Eu acho que o examinador se inspirou nesse livro que está ao lado aí do Samuel Fonteles, sobre hermenêutica constitucional. Porque um trecho desse livro, que é citado pelo Timothy no curso dele, fala sobre as questões positivas e negativas do efeito backlash. Porque nos Estados Unidos tem um debate acirrado que parece que a escola de Yale, e agora eu não vou lembrar o nome dos professores, defendem os efeitos positivos do efeito backlash, e a escola de Harvard defende os efeitos negativos, aponta os efeitos negativos do efeito backlash. Então, aparentemente, este livro ao lado foi a inspiração para esse terceiro questionamento da questão 1. O trecho desse livro ele é citado por Timothy no curso dele, lá no SEI de Temas Aprofundados. Ele tem 2. É um desses cursos, um desses 2, não sei se é o primeiro ou o segundo. Então, vou ler o artigo, que é um trecho desse livro aqui. Adotando-se o constitucionalismo democrático como marco teórico, o backlash é concebido como algo capaz de ativar a cidadania dos que se rebelam civicamente contra a decisão da Corte Constitucional. Essa última corrente é encampada aqui para os professores Robert Post e Riva Siegel, professores de Yale, que apontam aí os aspectos positivos do efeito backlash. E também, inclusive foi o que eu escrevi na prova, daria para lembrar da Sociedade Aberta de Intérpretes de Peter Haberle, que também é algo positivo, né? Porque quanto mais pessoas interpretarem as leis, interpretarem as decisões judiciais, mais diálogo, mais debate, mais democracia. O quarto questionamento são os limites do efeito backlash. Pode apontar os limites do próprio processo legislativo, porque se o efeito backlash é uma norma criada para rebater uma decisão judicial, os limites das normas do processo legislativo também é um limite do efeito backlash. Pelo menos eu pensei desse sentido. Então, as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo
4º da Constituição, por serem limites do processo legislativo, também são limites do efeito backlash. Outro limite são os vícios formais. O quórum de votação, né, se for 3/5, se for uma emenda constitucional, ou o quórum da lei, aí pode ser maioria absoluta, dependendo da lei. Então, isso também são limites do efeito backlash por serem limites do processo legislativo. E a proibição do retrocesso social, tanto convencional, o que está ali no Pacto São José da Costa Rica e em outros tratados de direitos humanos, tanto da própria Constituição. Isso é para evitar o vício material da norma. Então, aqui eu consegui apontar 3 limites. Limite A, as cláusulas pétreas, limite B, vícios formais, e limite C, vícios materiais consagrados na proibição do retrocesso. Mas, no curso do Timothy e no livro do Samuel, existem outros limites do efeito backlash que são limites traçados pelos teóricos, que são os teóricos de Harvard que eu falei, que são Cass Susten e Michael Klarman, que consideram o efeito backlash como uma ameaça à autoridade judicial, uma ameaça à solidariedade judicial e deve ser evitado. O efeito backlash é um efeito totalmente avassalador e pode colocar em risco a existência da Corte Constitucional. Eu coloquei a foto dos professores só para ter uma visão. Eu também não conhecia, caso você não conheça. Kalsenstein e Michael. Eu acredito que eu não estou me equivocando na ordem. Acho que é essa ordem mesmo. O quinto questionamento é sobre a Casa da Vaquejada. Inclusive, se você estiver vendo pela plataforma da Hotmart, eu coloquei no anexo a emenda. Então, a emenda constitucional, aqui, que eu tô. A emenda constitucional 96 de 2017 foi resultado da proposta de emenda constitucional da Vaquejada, porque foi uma reação congressual à CDI. Inclusive, os 2 turnos de votação no Senado ocorreram no mesmo dia, porque a Constituição não traz uma limitação de um interstício mínimo de tempo que tem que ocorrer a primeira e a segunda votação. Então, no caso da Vaquejada, aconteceu no mesmo dia. Ainda que o STF tenha declarado a vaquejada uma prática cruel aos animais e declarado inconstitucional a lei estadual do Ceará, o Congresso ele pode legislar de forma contrária, porque o Congresso pode legislar de forma contrária porque o efeito vinculante não atinge o legislativo em sua função típica, justamente para evitar a fossilização da Constituição. Foi justamente o que aconteceu na Emenda Constitucional 96, de 2017, que inseriu mais um parágrafo 7º no artigo 225. Então, o debate ele confronta a proibição da crueldade dos animais com a manifestação cultural. E a fonte que eu tirei foi do livro do Flávio Martins, alguns trechos. Bom, então, no caso da vaquejada, para resumir, teve uma lei estadual lá do estado do Ceará, em seguida o STF decidiu em ADI que essa lei, ADI, meu Deus, olha como tá feia essa letra, ADI, que essa lei era inconstitucional e em seguida ocorreu essa emenda. Nossa, que letrinha. Aqui, essa emenda 96 de 2017. Então, lei estadual, ADI, emenda. Ok. Mas tem outros exemplos. Na verdade, tem muitos exemplos se você for procurar, mas eu consegui achar pelo menos mais 2 exemplos, menos famosos que o caso da vaquejada, mas também são exemplos de efeito backlash. O juiz das garantias, por exemplo, ele é apontado pela doutrina como um efeito backlash do caso Lava Jato. Porque o caso Lava Jato ele era muito midiático, envolvia vários políticos, teve dezenas de interceptações telefônicas decretadas e em seguida vem esse pacote anticrime que prevê o juiz das garantias, justamente para tentar evitar, para tentar reagir mesmo ao que foi o que ocorreu durante o processo, essa extensiva produção de provas aí pelo judiciário, ou autorizado pelo judiciário, né? Então, resumindo, o juiz das garantias é um exemplo de efeito backlash
do caso Lava Jato. Outro exemplo de efeito backlash. Coloquei o slide fora de ordem. Não acredito. Bom, outro exemplo eu vou falar daqui a pouco, porque se eu for para frente eu não consigo voltar. Bom, mas esse aqui também é exemplo de efeito backlash, que é a lei de improbidade administrativa. Na verdade, ela tem vários exemplos de efeito backlash. O próprio professor Landolfo, ele aponta 12 jurisprudências superadas pela lei 14.230 de 2021. Então, a própria lei de improbidade administrativa tem vários exemplos, pelo Landolfo, pelo menos 12 de efeitos backlash. Um dos exemplos de efeito backlash na LIA é a impossibilidade da indisponibilidade de bens garantir a multa civil. Não pode mais. Antes os tribunais permitiam. Então, esse foi um exemplo de efeito backlash da lei de improbidade administrativa. A impossibilidade do bloqueio de bens garantir a multa civil. Mas, como eu disse, a lei modificou muito. Ela só não modificou 2 artigos, que, se eu não me engano, foram os artigos 15 e 19. E então tem vários exemplos de efeito backlash na lei de improbidade administrativa, que é muito importante para o Ministério Público. Continuando, o terceiro e último exemplo, que é aquele que eu queria ter mostrado antes, é a proposta de emenda constitucional número 8, 2021, que ela não foi aprovada, mas ela visava limitar os poderes do judiciário. Também uma tentativa do legislativo de promover um efeito backlash em relação a alguns casos que ocorriam na época, alguns casos que o judiciário estava julgando. Continuando, voltando para... antes de voltar para a questão, eu achei essa ADI também, essa ADI 5.995, relatada pelo ministro João Omar Mendes. Esse é um trecho do voto. Eu vou ler, eu achei interessante. Fala sobre o efeito backlash, mas sobre o caso da vaquejada, que acabou ficando um pouco fora da ordem. Mas ainda voltando então para o caso da vaquejada, essa ADI, que é uma ADI do caso do Rio de Janeiro, que é aquele caso que falava que os animais não podiam não podia testar cosméticos dos animais, é um caso lá do Rio de Janeiro. Então não pode mais testar cosméticos dos animais do Rio de Janeiro, que é uma lei estadual, mas os produtos que foram feitos, testados em animais, eles podem ser vendidos para preservar a livre concorrência. Então, um trecho do voto que eu achei muito interessante, eu vou ler aqui. Deixa eu só pegar uma caneta para grifar. Ok. Começar a ler. Todavia, eu penso, ao longo do tempo, foi se reconhecendo progressivamente um valor intrínseco dos animais, independentemente de sua instrumentalização para a proteção do meio ambiente. A proteção dos animais em si, como seres sencientes que sentem dor, capazes de sofrimento e capazes de sentirem dor. Portanto, eu acho que nós evoluímos para uma proteção autônoma dos direitos dos animais, pelo seu valor intrínseco, independente do maior ou menor proveito que essa proteção possa trazer genericamente para o meio ambiente. A evolução ética animal tem sido um fator relevante do processo civilizatório global. Como já é lembrado e citado da tribuna pelo Dr. Gustavo Teixeira Ramos, inúmeros países têm evoluído nessa direção, inclusive no que diz respeito à testagem para fins cosméticos. Eu considero esse um ponto importante de se destacar, porque já há precedentes em tribunais internacionais e no direito comparado até mesmo de reconhecimento dos animais e da própria natureza como sujeitos de direito. Não é o caso do Brasil, né, que aqui ainda é tratado como coisa ou ser senciente. Então, retomando. Portanto, há uma modificação importante. Talvez seja a quarta ferida narcísica da condição humana. Já não somos mais o centro do universo desde Copérnico, pertencemos ao reino animal desde Darwin, não mandamos nem na nossa consciência plena desde Freud e talvez tenhamos que reconhecer em breve a titularidade dos direitos dos animais. E como disse, já há precedentes no direito comparado. Na verdade, essa ADI é uma errata. Ela foi relatada pelo ministro Gilmar Mendes, mas esse é um trecho do voto do Barroso. Essas são palavras do ministro Barroso.
tá? Então eu gostei muito desse trecho. Era sobre a quinta parte do questionamento, lá sobre o caso da vaquejada, porque está progressivamente ocorrendo uma mudança de animais, de coisas. Os animais que eram vistos como coisas, agora são vistos em alguns julgados como seres sencientes, capazes de sentir dor, e estão avançando em alguns países já para serem sujeitos de direito. Então a gente está nesse momento de transição. Então eu gostei muito desse julgado que ele fala, ó, o valor intrínseco dos animais. Muito, muito bacana. Então vamos continuar aqui. Só para fim de pontuar, o efeito backlash, eu verifiquei, ele não foi cobrado na primeira fase do concurso 96 do Ministério Público de São Paulo, que é esse concurso aqui de 2025, que estou fazendo a correção da segunda fase. Na primeira não caiu. Então não existia um indício ali que isso viria, poderia vir. Então foi uma matéria meio surpresa. E também não achei nas provas passadas, do concurso 83 até o 95, questionamentos a respeito do efeito backlash. Então a gente pode falar que é um tema novo, tanto pela primeira fase, tanto nas segundas fases passadas. E para finalizar, uma frase aí de Nelson Mandela, é que na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Obrigada.